A gente está trabalhando muito durante a semana, acho que está reflejado aqui no campo nos fines de semana, quando jogamos tudo que Felipe pide para o grupo está fazendo da melhor maneira. Sabemos que temos que melhorar muito, fazer mais goles ainda. Graças a Deus, hoje pude fazer bom jogo, né? Também é por causa disso, por causa de Felipe, que sempre dá confiança em mim, os companheiros, que cada vez estou mais juntos com cada um deles, sempre estou rindo com todos, então acho que isso me ajuda muito a cada vez, cada partido ser melhor. Estou muito feliz de voltar a marcar a camisa do Flamengo num clássico muito importante, com essa torcida maravilhosa que veio, fez a festa deles e a gente fez o espetáculo dentro de campo. Não só vencemos, mas convencemos, então vamos seguir, temos uma final e vamos com tudo para ser campeão. O nosso grupo está preparado, se a gente sai vencendo, a gente continua no nosso estilo de jogo, se sai perdendo também, e mostrando a força do nosso grupo. Eu entrei, pude ajudar, o Bruno Henrique também fez o gol ali, então estou muito feliz. Vamos que vamos para essa final que vai ser um grande clássico. Hola torcedor, hoy tenemos un vídeo sobre cómo fue el juego de Flamengo. Y si tú, como yo, también quieres seguir la mejor liga de Sudamérica, dale like a este vídeo y suscríbete al canal para no perderte nada. Vamos para el vídeo. Vamos fazer o seguinte, então, vamos ao Maracanã. Lá está o nosso super time, né? O time da nossa transmissão, que participou dessa vitória do Flamengo 2-1. Luiz Carlos Júnior, Grafite e Lédio Carmona, o intrépido. Que faz tempo que não paga um almoço. Faz bastante tempo. Posso falar uma coisa, Felipe, rapidinho? Claro. Cara, eu termino o jogo sempre amarrotado. Eles terminam com a camisa passada. Como é que pode eles têm duas trocas, tá? Ou eles trocam de uniforme. A equipe deles tem duas camisas. É igual time de futebol. No intervalo, os caras trocam as camisas. Eu tô olhando pra televisão, tá me chamando a atenção. Cara, eu termino o jogo amarrotado. Estão sempre inteiros, né? É muita elegância, jogam de terra. É isso aí. Luiz, aconteceu algo que já vem acontecendo normalmente nos últimos clássicos entre Flamengo e Vasco, né? Agora são 32 jogos, 2 vitórias apenas do Vasco, nesse retrospecto mais recente. E o time, que é o melhor time no momento, se impôs sobre o Vasco, como era natural de ser. A gente falava aqui sobre escalação, o Vasco um pouco mais ofensivo, um pouco menos ofensivo e mais preenchido no meio campo, mas com qualquer formação não seria fácil vencer o Flamengo hoje, né, Luiz? Boa noite. Boa noite, Felipe. Obrigado, hein, Eric? Você sempre muito gentil e o Alex... Eu e o Lédio estamos fora do time, né? Somos bancão e tal, o Grafa joga no time titular. Olha, sem querer questionar a qualidade do Grafite, que é um centroavante de Copa do Mundo, ele não ia tocar na bola como o Verratti não tocou. Então não ia mudar nada, ele ia ser um jogador a mais dentro de campo. Bom, em relação ao que o Diniz falava, o Flamengo está sobrando no Rio de Janeiro, especialmente para muitos é o melhor time do futebol brasileiro. Tanto é que o Flamengo conseguiu hoje a sua primeira virada na temporada. O Flamengo não toma gol, então o Flamengo não precisa virar jogo. O Flamengo consegue a sua primeira virada e vamos combinar que acabou não fazendo tanto esforço assim, né, Lédio? Esforço fez. Você acha que fez muito? O Flamengo é um time muito sério. Você não acha que a virada veio de forma mais natural, não? Além de bom, o Flamengo tem muito vigor, né? É um time muito competitivo, que joga, mas a prateleira do Flamengo é lá em cima, a do Vasco é mais embaixo. Então, quando tiver um confronto, o Flamengo, você pode cravar lá que o Flamengo tem grande chance de ganhar, porque tem ganhado quase todos os jogos. Porque a prateleira do Vasco hoje não é a do Flamengo. É muito acima do Flamengo. Qual é a prateleira do Vasco? É brigar para ficar numa posição mediana no Campeonato Brasileiro, ter uma posição digna na Copa do Brasil para ganhar dinheiro, porque eu acho difícil ganhar a Copa do Brasil, e tentar brigar a vera pela Sul-Americana, que é uma competição, digamos, democrática, né? É aberta lá. Depende do chaveamento, os times são mais ou menos iguais, você briga e tenta chegar na Sul-Americana. O resto, confronto contra o Flamengo, se conseguir empatar, uma vitória aqui, com o chute do Puma, vai acontecer uma hora agora. Normalmente vai perder, porque a prateleira é outra. E isso não é uma ofensa ao clube. Não, de jeito nenhum, é uma realidade. É a realidade. É um choque de realidade agravado com o fato de Flamengo, Botafogo e Fluminense terem vencido, inclusive, Exatamente. Libertadores. E isso explica porque o torcedor do Vasco hoje não dividiu o Maracanã com a torcida do Flamengo, como normalmente acontece, porque ela está cansada. Tipo, vamos lá para quê? Vai perder de novo. Falando português, claro, vai perder de novo. Vai tentar lutar, quem sabe empata. Perdeu. Não sei se você e o Grafite pensam como eu, mas eu acho que o Carille caiu um pouquinho no conto assim, do encantamento do que foi o jogo de quarta-feira contra o Nova Iguaçu, da questão ofensiva e tal. Eu acho que o Vasco
deveria, na minha opinião, claro, estou falando depois do jogo, talvez seja mais fácil, mas já na quarta eu achava isso também. Ter um meio-campo mais forte, mais fisicamente mais bem dotado, até para poder competir e inibir o jogo de toque do Flamengo, do Gerson, do Arrascaeta, do De La Cruz. Eu acho que o time que o Carille pôs em campo hoje era um convite para o Flamengo. Mesmo sem o Flamengo ter feito uma partida de alto nível, como todos nós vimos, eu acho que o Flamengo ficou muito confortável em campo. O Flamengo conseguia muito rapidamente roubar a bola e ficar com ela, tocando, ditou o ritmo do jogo. Eu acho que o Vasco deveria ter colocado um time mais forte fisicamente. Então, mas aí, até como foi o jogo de sábado, entendeu? A gente até conversou sobre isso duro aqui, né? Se a gente pensar, tirando o jogo de sábado, que foi um jogo muito brigado e pouco jogado, né? Em que momentos o Vasco, nesses últimos jogos, para trás contra o Flamengo, mesmo com diversas formas de jogar, com um monte de volantes e poucos atacantes, também não conseguiu competir. Todas as vezes que o Vasco jogou de peito aberto, e hoje estava perdeu. precisando vencer, estava precisando... Tanto que a gente aqui na hashtag na quarta-feira, o torcedor se manifestando aqui na hashtag troca de passe, quase que foi unanimidade de jogar, ou tentar jogar com um time um pouco mais pra frente. Felipe, o torcedor vai, ele viu um 3-0 no primeiro tempo, o Vasco precisando de gols, ele vai somando uma coisa com a outra. Mas, por exemplo, no ano passado, quando foi o 6-1, o Álvaro Pacheco botou um time leve, solto em campo, tomou 6 gols. Já no segundo turno, o time já foi mais competitivo contra o Flamengo. O Flamengo jogou melhor, mas foi eu acho que, assim, nesse momento em que o Vasco hoje está numa condição inferior à do Flamengo, eu acho que tem que respeitar o momento, fecha ali a casinha, joga duro, joga competindo. Hoje jogou muito de peito aberto contra o Flamengo. Jair ficou no banco, né? Jair no banco. Eu teria preenchido mais o meio-campo e falei isso na quarta-feira. Sim. Claro que discordamos aqui sobre isso, inclusive. Eu acho que assim, o jogo contra o Nova Iguaçu dá para jogar daquele jeito. Outras partidas em São Januário, no Campeonato Brasileiro, vai dar para jogar desse jeito como o Vasco entrou em campo. Mas eu acho que jogar contra o Flamengo, jogar contra o Palmeiras, contra o Internacional, principalmente esses times que são mais técnicos, acho que o Vasco tem que pensar nisso, em competir mais, em preencher mais o meio-campo. Para completar isso daí, eu acho que o mais difícil para um time é você encontrar o time, uma maneira de jogar, uma certa identidade, que o Vasco ainda não conseguiu, porque tem suas limitações. Mas é conseguir ser constante em todos os setores, em toda a fase do jogo e por mais tempo no jogo. O Vasco, esse time, ele consegue jogar um período bom, mas só que o restante ele vai sofrer mais. Né? Você conseguir sustentar ainda mais contra times, contra o Flamengo. Esse é o meu ponto, eu acho. Ser consistente e constante durante o jogo todo é o mais difícil de construir. O que vocês acham sobre o que dissemos aqui, Lédio, Grafa e Luiz? Eu concordo plenamente com o Eric. E eu falei sobre isso no aquecimento aqui. Na hora que saiu a escalação, eu falei, aí não é nem crônica depois do jogo. Estou com o Eric. Eu teria jogado com o Matheus Carvalho e com o Jair. Eu acho que contra um time para jogar contra o Flamengo, ele é muito... com o Matheus e Jair? Ele é muito inferior, e o Vasco é muito inferior, ele tem que guerrear, ele tem que marcar muito, fechar os espaços e tentar parar o adversário, entendeu? De toda maneira. E ter escape. O escape seria o Nuno, o Coutinho, enfim, o Nuno teria que jogar e você vê quem está melhor condicionamento, em termos de condicionamento físico. O Coutinho não me parece estar nesse momento, até que ele fez os primeiros 20 minutos razoáveis, mas eu acho que nesse momento, nessa situação do jogo, da diferença dos dois, o Vasco tem que jogar sempre com 3 volantes contra o Flamengo. Não é querer ser retranqueiro, é a melhor forma de você conseguir algum resultado. Hoje foi muito faceiro, eu acho. Não acho que perdeu por causa da escalação do Carille. Não foi isso. Ele foi corajoso, até pontuei isso no aquecimento. Ele vai tentar ganhar, mas eu acho que ele arriscou muito. E fisicamente o time não consegue acompanhar. Então, bota 3 volantes. Nem acho que são 3 volantes assim, exuberantes, que vão proteger totalmente, mas vão guerrear. Hugo, Cocão e o Jair. Carmona, prazer, hein? Valeu. Grafa. Valeu. Ziriguidum para você. Y muchas gracias por ver el video hasta ahora. Me alegra mucho saber que hay otras personas que, así como yo, también quieren saber más sobre el fútbol brasileño. Y si tú quieres ver más videos como este, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte nada. Hasta luego, torcedor. Hay mucho más por venir.